Foi uma madrugada que eu não consigo esquecer. Eu acordei e não conseguia mexer o lado esquerdo do meu corpo. Era desesperador. Tentei chamar minha esposa e as palavras não saíam direito, estava tudo enrolado. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E eu estava tendo um AVC naquela hora. Isso foi há pouco mais de um ano. E a parte mais difícil ainda não acabou. Mas antes de contar o que aconteceu, você precisa entender quem eu era antes. Eu sou médico, tenho 2 especialidades, tinha 3 empregos em hospitais de relevância. O meu mês tinha 26 manhãs de trabalho, um plantão noturno por semana e um noturno de final de semana a cada 15 dias. Isso não era sustentável e eu sabia disso. Já estava tentando diminuir o ritmo. Esse ritmo já era um ritmo mais para reduzido. Fora do trabalho, eu nadava de madrugada antes de ir para trabalhar 2 vezes por semana. 3 vezes por semana eu praticava uma corrida no final da tarde e malhava 3 a 4 vezes por semana quando sobrava tempo. E no final de semana, se desse tudo certo, eu saía para pedalar. Minha filha mais velha ainda era um bebê, tinha 1 ano, mas minha esposa já estava grávida da minha segunda filha. E debaixo de tudo isso, de toda essa rotina, de toda essa produtividade, eu já tinha um histórico de depressão de longa data. Não era novidade para mim. Era um companheiro que eu tinha aprendido a administrar no dia a dia. Ou pelo menos achava que tinha aprendido a administrar. Então, numa madrugada de quarta para quinta, eu tinha trabalhado na noite de terça para quarta, e aí de manhã eu trabalhei normal. Depois do almoço eu não fui direto dormir, fui tocar minha vida, e aí à noite eu deitei para dormir. Só que, de madrugada, era por volta de umas 4 horas da manhã, eu acordei. O corpo estava pesado, eu tentei levantar da cama, não consegui, estava bem difícil. Mas eu levantei e caí no chão. Meu lado esquerdo estava paralisado. Tentei chamar minha esposa na hora, mas as palavras saíam todas tortas. Eu estava desártrico. Eu conheci na hora porque é o que eu faço no dia a dia. Então, entendendo o que estava acontecendo, eu entrei em contato com a equipe do hospital que eu trabalho. E em pouco tempo, eu estava no hospital já para receber o tratamento, visto que, no caso do AVC, tempo é cérebro. O tenso é hemiplegia esquerda e disartria. O médico que tratava as outras pessoas estava precisando ser tratado naquele momento. E saber não me ajudou a passar por tudo isso mais fácil, nem por 1 milímetro. Os primeiros meses foram os mais pesados. Eu não conseguia trabalhar, as contas não deram folga, e o cansaço era gigantesco, eu não dava conta de fazer quase nada. Tinha dificuldade para fazer tudo. Coisas que antes eram quase automáticas se tornaram difíceis. A fisioterapia foi o que segurou a estrutura, associado também ao meu histórico de sempre estar fazendo bastante exercício físico. Eu consegui sair da fase aguda com o mínimo de sequelas possíveis. O mínimo, mas não sem nenhuma sequela. Mas da depressão, essa não saiu junto não. Essa foi complicada. O ajuste medicamentoso foi difícil, já que eu tomei vários remédios em várias doses, mesmo porque, por conta de uso de medicações que eu já tomava, tinha interações medicamentosas junto com as medicações do AVC. Então, o ajuste ele é bem complicado. Querendo ou não, eu fico navegando nas alternativas, em terapia, em ajustes constantes de medicações. É bem difícil. Tem um peso físico também. A inércia, que a depressão é clara e real. Sair é difícil. Parece que você não vai conseguir, parece que você não tem força. Mas cada dia você tem que buscar a força da onde ela não existe. E eu posso falar que engordei bastante. Engordei 7 quilos. Eu sei que isso significa um aumento do meu risco cardiovascular. Querendo ou não, eu adquiri. E eu sei que a equação é difícil. E não é porque eu quero. Eu tento quebrar o ciclo, mas muitas vezes eu não consigo. Essa é a parte que ninguém conta. Você pode ter todo o conhecimento técnico do mundo, mas ainda assim é difícil sair desse problema. Você deve estar se perguntando, por que um médico vem aqui para trás da câmera para poder contar essa coisa? Sem ter um arco de superação no final, sem a resposta final. E eu te falo que é porque eu não tenho a resposta final, ainda. Então eu acho que dividir isso com as outras pessoas é uma coisa boa, porque você sabe que você não está sozinho. Porque a internet é cheia de histórias maravilhosas em que no final dá tudo certo, mas ninguém conta como é que é o meio do caminho.
E é isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu tô tentando contar o meio do caminho. E por mim próprio, eu precisava dessa voz quando eu comecei a recuperar, mas eu não encontrei. E agora eu preciso falar de uma coisa que a maioria dos vídeos sobre AVC ignora. Porque a parte física é só um pedaço da história. A depressão pós-AVC não é uma reação psicológica ao trauma, não é fraqueza emocional, é neurobiologia. Por quê? O AVC interrompe fisicamente, às vezes, serotonina, dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores importantes no cérebro, que vão reagir e regular ao humor, à motivação e à energia. O cérebro que faz essa regulação está danificado, visto que você teve uma isquemia na cabeça. Cerca de 1/3 das pessoas que têm AVC desenvolve um grau de depressão nos meses seguintes. É uma das complicações mais comuns e mais ignoradas. Esperar que a pessoa se anime depois de ter um episódio tão complicado é como esperar que um joelho operado corra uma maratona no dia seguinte. Isso não é funcional. E eu sabia disso tudo, porque eu estudei. E isso não é desistência, é presença no presente. Sobreviver o dia a dia, aí a terapia, tomar medicação, fazer o que dá, realizar o que tem que ser feito e fazer tudo que existe, às vezes, é mais do que o suficiente. Porque não é pouco, é muito, acredite se quiser. E se você já passou por isso, está passando, ou conhece alguém que está passando, eu gostaria de saber. Coloca aqui nos comentários. E não é porque eu tenho todas as respostas, mas porque ninguém deveria passar por isso sozinho, sem ter ninguém do lado. Às vezes é bom só desabafar. E me segue se quiser acompanhar essa jornada sem filtro. Não prometo que eu vou dar todas as respostas, mas eu prometo honestidade. E também prometo algumas aleatoriedades em outros vídeos. Até a próxima e um grande abraço.